Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Hoje é dia 22 de 1 do ano 2025. Nós ainda estamos começando o ano. E esse recomeçar sempre nos conclama a mudança, a performance. E a doutrina espírita é essa mensagem de vanguarda que vem nos convidar para as nossas transformações. Eu queria, nesse instante, mandar um abraço para todas as pessoas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque as pessoas vão nos ver em outros horários, certo? Semana passada eu não pude fazer a live porque eu fiz uma cirurgia do olho e não pude fazer. Então peço desculpa às pessoas que me ligaram perguntando. O nosso objetivo aqui é divulgar a doutrina dos Espíritos, doutrina que eu admiro e procuro colocar na minha vida pontos muito positivos. Bem, o nosso tema de hoje, eu escolhi um tema muito interessante, já falei sobre ele, mas é bom a gente falar mais, porque muitas vezes nós não compreendemos as coisas com facilidade. Eu queria perguntar para você, fazer uma interrogação para você que está me ouvindo nesse instante. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? O que você acha? Morrer ou desencarnar é a mesma coisa? A doutrina espírita nos diz que não é a mesma coisa. Porque nós fomos acostumados nas primeiras religiões que colocou para todos nós a morte como algo terrível, algo onde nós perdemos o ente querido. E as pessoas até hoje têm um remorso muito grande, têm um sentimento que não é satisfatório com relação à morte. No entanto, a doutrina espírita, que é essa mensagem confortadora, ela nos chama a uma reflexão, de que a gente possa ver a morte não como morte, mas como uma mudança de plano, como você está voltando para a casa do Pai, de onde você veio. Porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui passando um tempo, até quando Deus permite que através do meu corpo, do seu corpo, a gente possa experienciar essa vida com o objetivo de nos melhorarmos. Esse é o objetivo, que é a reencarnação. Quando eu morro, e muitas religiões acreditam na morte como o ponto final de tudo, por isso que nós temos pessoas sofrendo bastante. Pessoas que até hoje estão vivendo um luto permanente, porque elas não aceitam, elas não compreendem se retornar à casa do Pai. E muitas pessoas até acusam Deus de não ter amparado, de não ter dado aquilo que Ele queria. Mas, meus queridos irmãos, as leis de Deus são perfeitas. Nós é que não as compreendemos, mas elas são satisfatórias demais. Porque a morte, realmente, quando eu olho por esse prisma material, né, eu poderia entender, sim, que acabou tudo. Poderia entender. Porque nós temos todo um processo de decomposição. Por sinal, essa palavra morte, ela vem do latim, que significa interrupção completa de um organismo. Certo? Então, quando eu me apego a essa frase do latim, que diz que a interrupção completa de um organismo, aí sim, a morte existe. E todos os organismos, nesse sentido, estão sujeitos à morte. Tanto o homem, como os animais, como as plantas, os vegetais, tudo estão nesse rol, né, da morte. Agora, tem algo interessante que nós temos que entender. Nós temos um físico francês chamado Lavoisier, que ele fala diferente. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa colocação de Lavoisier, esse físico francês. Eu pesquisei um pouquinho sobre ele e ele tem algumas coisas interessantes. Qual foi a sua descoberta? Considerado o pai da química, Lavoisier foi o primeiro a observar que o oxigênio em contato com uma substância
inflamável produz a combustão. Então esse cara não é bobo, ele sabe de muita coisa, né? Ele é o pai de tudo isso, da química, né? Deduziu também, baseados em reações químicas, a célebre lei da conservação da matéria. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você quer algo mais verdadeiro do que isso? Quando eu termino de ler aqui Lavoisier, com essa colocação, só para a gente entender, ele nasceu em 1743, na França. Ou seja, ele vem derrubar por terra toda essa questão da morte física. Nada se perde, tudo se transforma. Porque no momento, meu querido irmão, minha querida irmã, que você perde um ente querido, toda essa decomposição que é composta de muitos gases, gás metano, gás e outras coisas mais, existe uma expansão de gases dentro do organismo. Isso é exatamente o processo da decomposição. Então, esses gases, ele tem algo interessante. Eles se expandem, por isso que o corpo incha até explodir. E aí surgem novas vidas, novos seres, bactérias, vírus, fungo, tudo acontece no processo da decomposição. Então ele está certo quando ele diz que nada se perde, tudo se transforma. Tá certo? Então quando eu compreendo, quando a doutrina espírita me ensina e eu absorvo esse ensinamento de que a vida continua, por que eu vou sofrer com o processo da morte? Se eu sei que aqui é apenas uma passagem. Então, meu querido irmão, você que é espírita, que não é espírita, pense um pouco sobre isso. O seu parente que lhe deixou, talvez, muito próximo, ou até mesmo hoje, que você está vivendo esse sentimento, eu não estou aqui interditando que você não sinta a partida do seu ente querido, não é isso? Porque existem sentimentos, claro que isso é normal. O que eu quero dizer para todos nós é que a gente não deve se apegar de uma forma, digamos assim, de uma forma enlouquecida, de uma forma a esse fato. Nós temos que entender que essa criatura que hoje nos deixou, ela cumpriu o seu processo. Deus permitiu que ela viesse e também o levou de volta nesse processo que a gente chama de morte. Mas quando eu passo a ver a morte simplesmente com o olho da coisa física, o que é que vai acontecer? Esses espíritos que morreram, não desencarnaram, a grande probabilidade deles pode permanecer ligado às suas rotinas, às suas agendas, aos seus valores materiais e muitas vezes até aos seus corpos. Porque eles não sabem, eles não compreendem esse processo da morte, e então eles passam a acreditar, como eles estão vivos, eles passam a acreditar que vivos estão. E se estão vivos, eles querem permanecer nas suas casas, nos seus trabalhos, no seu ambiente de trabalho, porque eles acham que estão vivos. Na realidade, estão vivos. O que falta a eles é a compreensão de que aquele corpo não existe mais. Aquele corpo já passou por decomposição, está num processo totalmente diferente. Mas quando eu compreendo que desencarnar é outra coisa, para mim fica mais suave. Porque eu não vou dizer que a gente não sofra no momento do desencarne. Todos nós sofremos. Vou te dar um exemplo. Você faz uma viagem daqui para outro país. Você vai passar muito tempo para esquecer a tua cidade, os teus amigos, o teu ambiente de trabalho. É natural isso. Aquilo fez parte da tua vida. Mas o tempo vai passando e você automaticamente vai incorporando à sua vida outros hábitos, outras culturas. É assim que funciona. E no desencarne também é assim. Você que é estudioso da doutrina espírita, que tem medo da morte, eu sinto dizer, mas você não está compreendendo a mensagem espírita. Não está compreendendo, certo? A doutrina espírita pergunta, por que o espírita não deve ter medo da morte? Não é no sentido dele negligenciar a vida, não é isso. Porque se eu não tenho medo da morte, eu posso me arriscar.
colocar a minha vida mais em risco e assim morrer mais cedo, tá certo? Nesse sentido, é isso. Do outro lado, quando eu compreendo a doutrina espírita, eu passo a não ter medo da morte, no sentido de que ela não é um fato que me faz mal, de que ela não é um fato que acabou a vida, não é isso. Então eu passo a ver a vida com responsabilidade, porque o medo da morte é uma lei natural. Se não tivéssemos medo de morrer, a gente morreria bem mais cedo, pelos excessos, pelos perigos que nós colocaríamos a nossa vida em risco. Mas esse medo é necessário. E esse medo associado aos conhecimentos básicos da doutrina espírita, que diz que a vida continua, nós estamos aqui passando uma temporada, então esse medo me dá uma responsabilidade de que eu possa entender que eu não vou ter medo da morte, porque ela não vai me amedrontar, mesmo diante de uma doença, mesmo diante de uma dificuldade, tá certo? Então, meus queridos irmãos, a gente não vai mais adiante, porque o tempo já correu muito, mas eu quero terminar. Hoje eu estava assistindo uma palestra de Divaldo Franco, eu achei interessante, ele colocou talvez algo que a gente escute falar, mas a gente não compreende muito bem, né? Que é o problema da lei de causas e efeito. Não é isso, desculpe aqui, mas eu vou encontrar aqui. Provas e expiações. Me veio a palavra agora. O que é provas e expiações? Muitas vezes a gente não compreende muito bem qual é o limite, né? Onde está um e o outro. Ele colocou de uma forma fantástica. O Divaldo realmente é PhD nessas informações. Ele colocou o seguinte: o que são as provas? Né? O que são as provas? As provas são algumas anomalias, algumas dificuldades que nós passamos, mas nem por isso nós deixamos de viver, de fazer parte de um contexto social. Muitas vezes uma doença, mas que eu vivo à base de medicamentos, tomando remédio, mas eu mantenho minhas atividades. Né? Muitas vezes uma dificuldade financeira, muitas vezes uma dificuldade amorosa, mas eu continuo tocando a minha vida. Isso é uma provação. Agora, a expiação é diferente. A expiação é exatamente... a expiação é exatamente você estar preso digamos, a uma enfermidade. Uma pessoa que tem um câncer, que passa vários meses, vários anos chumbado aquele leito, isso é uma expiação, certo? E assim, Alzheimer e outras coisas, que lhe tira de combate, você fica inválido, isso é uma expiação. Dá para entender? Provas de expiação? Então, se hoje você está passando por uma dessas anomalias, compreenda que isso é importante na sua vida. Isso é importante. Se hoje você está passando por isso, é para que você possa resgatar débitos do passado. E é bom pagar nossas contas. Então, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas, os amigos que hoje nós estamos fazendo aqui pelo YouTube, né? E a gente vai também lançar em outras plataformas. E eu gostaria de contar com a sua ajuda. Dá um likezinho aí para que a gente possa arranjar pessoas para nos ouvir mais, participar com a gente. Esse é o nosso objetivo. A gente está tentando melhorar dentro do possível para que a gente possa ter uma qualidade melhor para vocês. Então, meus queridos irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe e que essa noite maravilhosa aqui da cidade de Sobral, com a chuva gostosa que teve hoje à tarde, que essa chuva possa molhar a terra e possa engravidar a semente, para que ela possa florir, dando frutos e flores, para que a gente mais tarde, na nossa estrada da vida, a gente possa desfrutar de tudo isso. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.